Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com, principalmente, fundadores de iniciativas inovadoras, transformação digital, tecnologia e também sustentabilidade, muito a ver com o papo de hoje, com a Isadora Mattiello, a jovem Isadora Mattiello, que já é cofundadora e CEO da Fomenta. Ela é bióloga e mestre em oceanografia, e ela complementou seus estudos em um curso de educação executiva em empreendedorismo na Stanford, a célebre, né? Empreendedorismo social, Stanford, a célebre universidade na Califórnia. Atuou com projetos científicos e socioambientais no Brasil, Chile e Holanda. Em 2015, fundou a Fomenta, com PH, né? É uma ONG, um negócio de impacto social, socioambiental que certifica e acelera ONGs na América Latina. Isadora, bem-vinda, muito bem-vinda. Você que é nossa parceira, né, do Alfa, temos muito a falar. Então, eu já convido você a apresentar a Fomenta, falar para a gente como ela surgiu, o que é que ela entrega de valor à sociedade, enfim, fala aí para a gente. Obrigada, Cláudio, muito bom estar aqui. A Fomenta, como você mesmo disse, é um negócio de impacto, né? Nossa missão é apoiar o terceiro setor, ajudar a transformar, contribuir nessa profissionalização. Então, a gente leva educação em gestão e inovação para as ONGs, né? Então, a gente foi lá no comecinho, né, descobrindo, você perguntou como tudo começou, foi muito de começar a apoiar voluntariamente organizações e conversar com os empreendedores sociais, né, aqueles gestores das ONGs, e entender as principais dores, né, deles. E na época a gente via muito que eles sabiam muito bem a parte técnica, dominavam, sabiam muito bem o problema que eles estavam resolvendo, mas ali a parte de captação de recursos, comunicação, gestão de pessoas, planejamento, às vezes faltava, eles gostariam de ter mais troca de figurinhas, ou então faltava equipe, né, remunerada para fazer aquilo, ou faltava conhecimento, enfim. E o que a gente via na época de cursos, né, e capacitações que tinham para essas pessoas eram coisas um pouco mais formais, né? E eu, na época, estava estudando muito essa pegada de startups, de inovação, uma coisa rápida. E eu falei, poxa, por que não, né, trazer esse ambiente mais rápido, de igual a gente vê em startups, para o terceiro setor? E na época eu lembro que eu peguei o carro, eu fui visitar ONGs de Cajamar, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, então foi de Cajamar, ali perto de Jundiaí, até Barretos, tentando entender se realmente essa era uma dor de todas as organizações da sociedade civil, as ONGs, ou só ali aquelas que eu tinha visitado, uma ou outra, né? E realmente era uma dor, né? Realmente existia essa necessidade, né, de ter uma ferramenta mais rápida, aplicável, que não chegasse ali no dia a dia, na segunda-feira, e falar, nossa, eu escutei toda aquela capacitação e agora o que eu faço, né? Então foi daí que a Fomenta surgiu e aí já estamos completando 7 anos nesse setor. Impressionante. De fato, assim, na minha experiência pessoal, não sou especialista nesse setor, mas eu sempre percebi a vida das ONGs como coisas assim, de altos e baixos, né? Tinha um projeto, tem um patrocinador, então ali entrava um dinheiro, se contratava a equipe, depois esvaziava porque o projeto acabava, e fica nessa oscilação que eu imagino que deve ser muito prejudicial para as propostas, né? Porque as ONGs são essencialmente defendem causas, né? Propósitos, tem uma coisa muito assim definida. Então, essas oscilações devem ser muito sérias, né, Isadora? Isso se mantém ou enfim, a sua experiência mostrou que dá para mitigar essas idas e vindas? Infelizmente ainda tem, Cláudio, mas dá para trabalhar com isso. Acho que essa é uma das propostas da Fomenta também, né? Da gente trazer esse pilar mais sólido de gestão, inovação de um jeito leve, para que possa proporcionar essa sustentabilidade econômica da instituição, para que ela continue fazendo os programas sociais, né? Essas oscilações são complicadas, porque se a gente fala de avaliação de impacto social, como que a gente mede? Não é do dia para a noite, não é de só um ano
de um programa de esportes para crianças, por exemplo, no contraturno escolar, que você vai mudar, né, a vida. Lógico que muda, mas não no longo prazo, né? Então, quando a gente fala de uma transformação, de redução das desigualdades sociais, uma transformação social, as coisas são lentas, né? É muito parecido até com ciência, que é o meu background. As coisas demoram para acontecer. Então, a gente trabalhar com esse longo prazo e como a gente vai sustentar esses projetos ao longo prazo é muito importante. E a Fomenta traz essas ferramentas de como a gente pode trabalhar outras fontes de receita que não seja só ali aquelas receitas pontuais, seja por editais ou uma doação pontual. Perfeito. Eu acho que é da própria natureza, né? Quer dizer, esse médio, longo prazo, né? Eu me lembro até de um comediante americano que falava, no longo prazo estaremos todos mortos. Mas, de alguma forma, a gente deixa as heranças, né? Eu acho que talvez isso esteja... A questão da herança, do legado, esteja na alma do impacto, né? E aí eu queria explorar com você essa palavra, né? Porque eu falei aqui nesse jargão da moda que eu próprio uso, mas eu acho que seria legal para aproveitar a sua presença e explicar por que se fala em impacto, né? Na verdade, está falando de impacto socioambiental. Por que essa palavra é utilizada e qual é, digamos, a verdadeira finalidade das ONGs dedicadas a isso, né? Maravilhoso. Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente acaba escutando... Quando fala impacto, você lembra de uma batida, né? Às vezes, pode ser uma batida de carro, um impacto. A gente fala de impacto positivo, impacto negativo. Aqui, no setor de impacto social, a gente sempre traz essa ideia de quais são as ações que a gente vai fazer um impacto positivo na sociedade, né? Então, causar ali, igual você disse, um legado, que a gente vai realmente influenciar, vai mudar o sistema, né? Esse ecossistema que a gente vive. Então, é legal agora até porque a gente está com a Agenda 2030, né, 2030 da ONU, que tem diversos objetivos do desenvolvimento sustentável, que dá para a gente lembrar quais são os diferentes problemas que o nosso planeta enfrenta, né? E a gente consegue ver, de acordo com cada objetivo, diversas metas, né, para a gente erradicar esses problemas, mitigar, ou, enfim, diminuir esses problemas. E aí está muito ligado, assim, também quais são as possibilidades de ONGs existirem com essas causas, né, relacionado a esses problemas. Então, é para impactar positivamente a sociedade, mitigando esses grandes problemas. Não sei se eu respondi, porque é uma pergunta bem complexa, né? O que é... Muito bom, porque todo mundo está ouvindo e essas palavras que às vezes são adotadas viram um pouco moda e não são bem explicadas, né? Agora, eu queria... Tá, pois não, fale, Isadora. Não, desculpa, é muito legal essa pergunta, porque às vezes a gente vê, assim, por exemplo, uma rede social, ela pode ter um alto impacto, né? Porque ela tem um alcance muito grande para as pessoas, né? Então, acho que é legal, sim, ter essa discussão de impacto e como também, e aí deixar claro o que é impacto social que as ONGs causam. E é legal também até trazer uma discussão de ONGs, né? Assim, a palavra ONGs também, às vezes, existe, assim, o que são ONGs, né? Eu acho que acaba que também as pessoas, às vezes, confundem um pouco esse entendimento. Perfeito. Eu queria lhe fazer uma pequena provocação, talvez não sem lhe causar nenhum desconforto, mas eu acho que é importante que a gente traga à tona a questão da imagem das ONGs, que nos últimos anos, de certo modo, foi, digamos, arranhada a ideia de que algumas ONGs que não são, digamos, sérias, né? Ou que não têm compromisso de verdade com a entrega que nós todos esperamos que seja feita. E isso afetou o segmento ou, pelo contrário, reforçou as iniciativas sérias e fez com que vocês também tomassem medidas para que pudessem comprovar a legitimidade das ações? Perfeito. Eu acho que é histórico, né, essa questão da imagem das ONGs. Infelizmente, acabou tendo um holofote muito... Não é nem questão de holofote, acabou tendo uma problemática muito maior, mas se a gente olha para o segundo setor, para empresas, a gente também tem empresas corruptas, né? A gente também tem governos corruptos, primeiro setor, então acaba que por ser terceiro setor e a gente já
coloca uma hipótese de que tudo é feito pelo coração, tudo tem que ser ali com amor, então a gente esquece que são seres humanos, e aí a gente não consegue ter controle. Quem são esses seres humanos que estão fazendo isso, né? Que estão lidando com essas organizações, assim como os outros setores também. E aí acabou que o setor todo acabou tendo esse preconceito muito maior por causa de poucos escândalos, né? O que eu vejo pela Fomenta nos últimos 7 anos, a gente tem uma área de certificação de ONGs, porque justamente a gente viu a necessidade de entender como que a gente analisa a idoneidade dessas organizações para conseguir levar confiança a um doador, a uma empresa que vai comprar pelo serviço de capacitação da Fomenta para aquelas ONGs, enfim. E a gente teve, assim, mais de 300 organizações, né, que a gente certificou, que a gente avaliou. E assim, quando ainda estava na operação, eu lembro de um caso que eu achei, assim, um pouco estranho, né? A forma como eu vi ali o balanço, a DRE, todos os outros casos eram casos, assim, que às vezes as pessoas não organizavam direito ou não sabiam que precisava ter toda aquela documentação, toda aquela transparência para a sociedade sobre o tipo de serviço que faz, mas não era por maldade, era por falta de conhecimento, né? Então, eu acredito que existe um preconceito muito que tem que desconstruir, né? Não é por maldade, às vezes é por falta de conhecimento de como organizar aquelas informações. E só para completar, na pandemia a gente viu a imensa importância do terceiro setor, né? Então, quantas e quantas famílias sofreram muito mais do que nós aqui na nossa bolha, e as ONGs, elas tinham essa rede de capilaridade, elas chegavam nessas famílias. Então, muitas doações foram feitas por essas ONGs, né? E aí, nesse momento, ninguém ficou olhando o documento, né? Todo mundo conversava ali com as pessoas, entendia, olhava o site, via o engajamento daquelas pessoas em fazer o bem e fizeram acontecer. Foi o recorde de doações que nós tivemos no Brasil. Então, é um assunto bem complexo, obrigada pela pergunta, mas a minha opinião pessoal mesmo é que... E por que a gente não fala de empresas e governos corruptos também, igual fala no terceiro setor, né? Então, são seres humanos, né? A gente tem que separar o joio do trigo. Eu acho que a gente fala, mas o que talvez transpareça, enquanto você falava, eu pensava, é natural. É um processo de amadurecimento de qualquer segmento que chega e tem a sua importância e que ele passe pelo teste da sociedade. De certo modo, Isadora, eu lhe convido a pensar um pouco isso aqui com o nosso ouvinte, é saudável isso. É bom que aconteça, né? Digamos, essa desconfiança, digamos, né? Porque isso faz com que um segmento amadureça criando certificações, criando controle, caprichando mais na transmissão da sua imagem e do que ela entrega para a sociedade. Então, todo esse processo, eu acho que é bastante rico. Não sei se você concorda comigo. Assim, é como se fosse um estágio, né? Digamos, a adolescência para virar adulto, né? Algo assim. Nossa. E, de certo modo, seu trabalho também não, é inteiramente isso, talvez, né? Pelo que eu entendo que a Fomenta faz muito bem, nós somos parceiros no Alfa, a contribuir para esse amadurecimento, para tornar esse adolescente adulto. E eu queria deixar uma pergunta aqui, antes do nosso primeiro intervalo, exatamente para saber um pouco mais sobre que ferramentas você agrega, que são do mundo empresarial, eventualmente, né? Eu sei, você já nos briefou isso, design thinking, ferramentas ágeis. Eu queria explorar um pouquinho isso, e essa pergunta fica para depois do intervalo. Então, continuem aqui com a gente na Rede Transamérica, com a Isadora Mattiello, na sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta aqui com o Collab Trends. Hoje a gente está conversando com a Isadora Mattiello, que é fundadora, né, cofundadora e CEO da Fomenta. Antes do intervalo, Isadora, eu fiz uma provocação. A Fomenta que entrega, digamos, eu não sei se é um bom nome que eu vou dizer, tá? Mas uma qualificação empreendedora, empresarial às ONGs.
Que ferramentas vocês utilizam? Eu imagino, por exemplo, ferramentas de modelagem empresarial, de controle financeiro, contábil, e também de mensuração, avaliação. Conta aí para a gente o que é que vocês fazem. É isso mesmo, Cláudia. A gente traz essa parte do planejamento estratégico, diversas ferramentas de como avalia desempenho de equipe, a parte de saúde financeira também, de orçamento, de planejamento de comunicação para fazer captação de recursos. Eu acho que a única diferença é que às vezes a gente traz com outros nomes, né? Então a gente tenta trazer um pouco nomes que o terceiro setor já está mais acostumado. A gente tenta evitar muitos termos em inglês também, né? Para ficar uma coisa bem prática ali para o dia a dia, né? A gente atua com ONGs do Brasil todo, né? E também até em outros países. A gente tenta fazer, usa essas ferramentas com outros nomes. Quando a gente faz igual o programa que a gente fez com o Alfa, é super interessante porque a gente tem dois tipos de programas. Um que é o próprio time da Fomenta, que traz essas ferramentas, né? E aí a gente faz um diagnóstico dessas organizações para saber qual que é a maturidade dela, qual que é o momento, o que ela já sabe, o que pode ser melhorado. E aí, de acordo com o resultado desse diagnóstico, a gente traz essas ferramentas, a gente tem uma pedagogia, vamos dizer assim, interna, né? Que a gente consegue falar sobre até como vai apresentar a organização, o pitch, como faz uma gestão de voluntariados muito baseada em gestão de pessoas, né? E tem esse que a gente fez com o Alfa, que são os colaboradores do Alfa, por exemplo, que vão fazer essa mentoria com as organizações. E aí a gente não tem controle, né? Porque são todos esses talentos e conhecimentos dessas pessoas que vão mentorar os gestores, empreendedores dessas ONGs, né? Mas, assim, basicamente são esses grandes temas sobre saúde financeira, sobre comunicação, o planejamento estratégico, a gestão de pessoas, né? Que hoje acho que, tirando captação de recursos e financeiro, acho que gestão de pessoas está vindo muito em alta, né? Então, a gente percebe que os últimos projetos, as ONGs têm pedido muito, desde como que a gente reconhece e valoriza os nossos colaboradores, como que a gente delega mais as tarefas, né? Não fica aquela coisa muito centralizadora nos fundadores, como que a gente vai medindo também o desempenho dessas pessoas e como isso está atrelado com a remuneração. Então, tem muitas ferramentas no mercado, no mundo corporativo, que ajudam demais essas organizações. Muito legal. E essa forma de parceria com empresas que detêm esse conhecimento nos seus próprios integrantes e eles trabalharem como voluntário é uma ideia brilhante, brilhante, parabéns, é uma maravilha isso, né? Eu acho... É muito legal. Isadora, eu queria aproveitar, né, a sua presença de forma especial para que você dê um depoimento da sua trajetória, né? Uma mulher jovem, que tem uma trajetória fantástica, não só de formação científica, mas tem esse talento, essa semente de empreendimento, né, que é uma coisa que eu valorizo, particularmente valorizo muito, né? Você quer contar um pouco para a gente da sua trajetória? Porque eu acho que é bastante inspiradora para quem está nos ouvindo, né? Sejam pessoas que estão interessadas em investimento em startups ou gente que está pensando em atividades de impacto social. Claro, obrigada pela pergunta. Como você disse, eu sou bióloga de formação, mestrado em oceanografia, tinha muito claro que eu queria ser cientista, mas depois que eu peguei e lembrei, desde a infância eu fazia bolo na escola para vender, fazer bijuteria, então eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro, ter uma certa independência. E aí, quando eu terminei o meu mestrado, por N motivos, né, eu achei melhor não ir direto para o doutorado, e um deles é porque eu queria ter essa vivência principalmente em startups, né? Porque o meu mestrado ele já teve uma aplicação, ele já teve aplicação assim com empresas, eu estava em incubadora, enfim. E aí, só que eu levei um balde de água fria, porque o meu currículo era extremamente acadêmico e eu não tinha nada assim de background de gestão, enfim. Então, quando eu fui para processos seletivos de empresa, o que eu mais ouvia era isso, que eu não tinha esse background em gestão. E eu não conseguia arranjar nenhum emprego.
E nessa época eu comecei a estudar bastante sobre startups e segundo setor e gestão, enfim. E aí, num dos programas que eu fiz de liderança da Fundação Estudar, eles comentaram sobre a questão do propósito, carreira e propósito. Isso foi em 2014, 2015. E aí eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. E resgatando a minha história, eu falei assim, bom, eu preciso achar algo que por enquanto, seja mais forte esse propósito do que o retorno ali financeiro, né? No momento que eu podia ter essa escolha. E eu sou filha adotiva, então eu vim de um projeto social, né? E os meus pais sempre fizeram doações, eles sempre falaram, levaram a gente para fazer voluntariado, ainda que pontual, né? Não toda semana. E aquilo me veio muito forte. Eu falei, poxa, então enquanto eu estou estudando, eu vou voltar para as ONGs, né? Vou voltar para essa raiz de onde eu vim. E eu acabei me apaixonando pelo terceiro setor. E eu me apaixonei muito pelas pessoas que estavam ali liderando aquelas ONGs, né? Eu falava, poxa, olha essas pessoas doando suas vidas para causas tão nobres, né? E uma ONG funciona muito parecido como uma empresa, porque ela tem que ter esse planejamento estratégico assim, de pessoas, financeiro, etc. E ela só não distribui o lucro, né? Entre aspas, assim. Lógico, tem outras diferenças, né? O impacto, por exemplo, o impacto positivo sempre em primeiro lugar. E eu fiquei muito encantada, apaixonada, e eu queria ajudar, fiquei obcecada em como eu posso ajudar essas pessoas, né? E aí foi em uma das palestras que o Mohamed Yunus, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, veio para o Brasil, e ele falou para a gente parar de procurar emprego e criar o próprio emprego, né? E aí eu fui estudar sobre empreendedorismo social, e foi a primeira vez que não foi dolorido para mim deixar de lado o meu diploma de bióloga técnica para realmente empreender num setor totalmente novo para mim. E na época eu trouxe um cofundador, um sócio que tinha ele sabia, né, como que era gerenciar uma empresa, essa parte de gestão, porque eu ainda estava aprendendo, e eu fiquei mais na parte ali de descobrir o que seria o problema que a gente ia resolver. E eu acho que eu trouxe muito da ciência para a Fomenta, essa mentalidade científica de qual que é o problema, qual que é a nossa hipótese, vamos fazer testes, não vamos trazer soluções prontas, sempre trazer do próprio cliente as respostas para desenhar os nossos produtos e soluções. Então, foi uma jornada incrível. Esse meu sócio é meu marido, então ele já tinha sido sócio de uma empresa com o pai dele. Ele também é biólogo e estava depois numa startup. E a gente acabou vendendo o apartamento, que era mais do banco do que nosso, mas a gente tinha acabado de comprar, assim, fazia um ano e pouco. E a gente fez a conta um pouco errada, então, assim, quando a gente estava... deu 2 meses de Fomenta, ele largou o emprego para realmente focar aqui comigo. E quando a gente estava, assim, prestes a não ter mais dinheiro, todos os cheques especiais, a gente conseguiu um investidor anjo, né? Então, a gente estava ali já fazendo conversas com muitas pessoas, além de validar a ideia, mas também para ter um capital inicial, né? Para a gente conseguir fazer essa ideia acontecer. E aí, depois de 3 anos, a gente entrou no break-even, né? A gente não tinha... A gente aprendeu muito, né? De abrir várias frentes e depois focar. E aí, a gente conseguiu rodar a Fomenta e aí não depender mais de nenhum investimento. Nossa, o depoimento motivador, inspirador. Mistura tudo, né? Tem todos os ingredientes. Tem história de vida, o que não é pouco, né? Já só isso já bastava. Tem a história da sua formação. Engraçado, eu me identifiquei muito com você, Isadora, com essa coisa de método, né? Método de trabalho. Eu acho que talvez se eu tenho algum lado forte profissional, é esse, de organizar pensamento. O pessoal que me conhece diz assim, Cláudio, essa é a sua expressão, arrume a cabeça antes. Olha que legal. Nossa, me identifiquei muito legal. E eu quero aproveitar a carona desse depoimento inspirador e fazer uma provocaçãozinha agora de verdade, né? O nosso programa é Trends, né? Tendências em inglês. O que você vê de tendência no terceiro setor? Se é que você... Talvez seja uma pergunta geral demais, mas tendências em impacto social, ou o envolvimento das empresas com isso, o que você escolher, mas o que é que você enxerga que está aberto aí em perspectiva?
Acho que o primeiro que está super em alta é o ESG, né, ESG, que é onde a gente está conseguindo mais ver a proximidade das empresas com o terceiro setor. Então, quando a gente fala do S no ESG, a parte social, para mim é imprescindível colocar as ONGs nessa conta, né? Elas são especialistas em resolver os problemas mais complexos da sociedade, elas sabem muito bem como fazer isso. Então, a partir do momento que a empresa traz programas sociais, por que não trazer o terceiro setor para escuta, para desenhar programas juntos, para as ONGs prestarem serviços para as empresas, né? Então, eu tenho visto que essa é uma tendência que pode ser que a gente veja boas parcerias sendo construídas e num número maior também, né, de parcerias. Outras tendências, a gente tem visto, aí tem um pouco do que a gente vê da Agenda 2030, né, acho que essa forma dos ODS que a ONU fez de padronizar, acabou padronizando um pouco o vocabulário, então também as empresas estão usando esse vocabulário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também podem aproximar mais das ONGs nessa busca, né, de atingir essas metas. Tenho visto muito a pegada ambiental, então desde do coronavírus a gente vê uma movimentação muito grande para temas ambientais, para temas de mudanças climáticas, para temas dos oceanos, e eu acredito muito que dentro de 10 anos, ONGs ou causas sociais que têm essa parte científica e ambiental, para mim eu vejo como uma tendência, né? Então, eu acho que vai acabar tendo aí vários fundos filantrópicos apostando nisso. E o que a gente também tem visto, que aí pode ser um pouco técnico demais, mas a gente fala de terceiro setor e o segundo setor, mas tem o 2.5, né, que são os negócios de impacto, que são as organizações que nascem, independente do CNPJ, se é uma associação sem fins lucrativos ou é uma empresa com fins lucrativos, mas ela tem ali 4 principais critérios que ela consegue ser esse 2.5. Né, que são empresas, organizações que já nascem de forma explícita para gerar um impacto positivo, social, ambiental, mas numa lógica de mercado, que é o caso da Fomenta. A Fomenta, a gente tem o CNPJ de associação sem fins lucrativos, porque os fundadores escolheram isso, só que a gente não depende de doação, a gente roda como uma empresa, a gente tem serviços, temos clientes bem definidos, a gente tem metas de vendas, então eu acho que está crescendo bastante esse 2.5, ainda não existe um CNPJ 2.5 no Brasil, ainda está muito em trâmite como que a gente define quem é e quem não é negócios de impacto, mas também acredito que eles não vão substituir as ONGs. É importante ter também 100% filantropia, né? Então é importante ter as empresas e é importante ter as ONGs, mas também tem esse 2.5 que está amadurecendo muito e é onde eu tenho muita paixão. Maravilha, viu? Maravilha, Isadora. Olha, uma delícia conversar com você, ouvir uma pessoa com a sua energia, com o seu horizonte, com a sua perspectiva, muito inspirador. Também é muito confortável para a gente receber uma parceira que todos nós admiramos muito aqui no Alfa, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Foi Desejo ótimo. muito sucesso aí nos seus próximos passos e tenha sempre aqui no Trends também a nossa casa aberta para você. Maravilhoso, Cláudio. Super obrigada. Foi ótima conversa com vocês. Grande abraço. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com a cofundadora e CEO da Fomenta, uma ONG interessantíssima, aceleradora de outras ONGs, né? Então você já sabe, assine os nossos canais no Spotify e no YouTube, dê o seu like se você gostou e continue com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.